Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Claro que não. Olha aqui o que a Bíblia diz. Deus está trazendo do Egito, quer dizer, quando fala Egito, do mundo, eles têm a força do boi selvagem. E aí continua, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó, de Israel, vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita. Numa outra, no 24:9 diz assim, ó, como leão e leoa, eles se abaixam e se deitam, quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Deus não é homem para que minta, diz a Bíblia. Nem filho do homem para se arrepender. Ele tem prometido vitória para aquele que anda com ele. Quando nós lemos aqui no versículo 9, diz assim, veja um povo que vive separado e não se considera qualquer nação. Quem é de Deus realmente vive separado e não é qualquer um? É possível ver a diferença. Aí em Malaquias diz assim, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a minha vontade e o que não faz. Porque há muita diferença na vida daquele que anda com Deus e na vida daquele que anda a sua própria sorte, pela sua própria cabeça, depende da força do seu braço. Quem é de Deus realmente é separado e não é qualquer um. Ele não perde guerras. Mas o que é que Deus tem falado conosco continuamente? Para sermos fortes, corajosos e não desanimar. O Senhor nos compara com a força do boi selvagem? A força do boi selvagem? Você já viu um boi? Hã? Um garanhão? Daqueles bravos mesmo? Hã? Já viu? Será que você tem coragem de pular a cerca onde lá tem um boi daqueles bem violentos? Hã? Não tem, né? Por quê? Porque você sabe que ele vai partir para cima de você com tudo e sai da frente. Porque senão ele passa por cima. É verdade ou não é? Mas o Senhor nos compara com a leoa, com o leão, que só se deita aqui, ó. Que não se deita, melhor dizendo, que não se deita até que devore a sua presa. O Senhor nos compara com o leão, com a leoa, que não sai dali enquanto não possui a presa e a devora, enquanto não vence. É com esses que o Senhor nos compara. Eu estou falando isso porque tem muita gente que age com muita moleza, com muita fraqueza, se entrega a situações. Deixa que o desânimo e as más notícias e os atropelos e as circunstâncias controlem a vida dele. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de fortaleza e eu tenho falado isso continuamente. O povo de Deus tem que ter força. Outro dia eu falava que o reino de Deus é ganhar força e quem usa de força se apodera dele. Se apodera dele. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Se Deus tem prometido vitória, ele vai dar. Se ele tem prometido resposta, ele vai dar. Agora, há um tempo determinado. Isso demanda o quê? Perseverança. Você deve ser perseverante, manter a força, desfrutar do tempo da espera. Quando eu digo desfrutar, é conduzir a tua vida em paz, sabendo, Deus me dará vitória.
Ele vai ajustar a minha vida, Ele vai organizar a minha vida, Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele não mente. Ele não fala uma coisa e deixa sem cumprir. E o senhor, minha senhora, falaria a Deus e não cumpriria? Claro que não. Deus fala e Ele cumpre. Ele não mente. Ele tem nos prometido vitória e Ele vai cumprir. Não é porque você ainda não viu que Deus não está trabalhando. Ele está trabalhando. Acontece que tem também o seguinte. Tem gente que passa uma vida inteira plantando incredulidade, infidelidade. Plantando o quê? Uma fé natural, uma fé emocional, uma fé religiosa. Aí, de repente ele decide, não, agora eu vou buscar Deus, né? Tá. Eu vou manifestar uma fé viva, etc e tal. Se a coisa não aconteceu ontem, se a coisa não aconteceu hoje, pronto, Deus não vai fazer, porque se tivesse que fazer já tinha feito, é melhor eu desistir, eu estou cansado, eu estou cheio da vida, eu estou cheio de tudo, e tem aqueles ainda que estupidamente abrem a boca e dizem assim, acho que eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou buscar mais nada, agora eu vou ficar em casa, eu não vou fazer mais nada, eu não vou buscar mais a Deus, eu não vou a igreja nenhuma mais. Ai, parabéns, parabéns, que atitude inteligente. Se você disse isso, se disse, pode acreditar que o inferno nesse momento está cheio de bexigas, chapeuzinhos e língua de sogra. Oba! Vamos festejar! Já conseguimos! Mais um! Mais um que nós conseguimos fazer ele se virar contra Deus, desistir, retroceder, desanimar, agir com fraqueza, tá no meio de todo mundo, ser igual a todo mundo. O que eu li aqui? Um povo que vive separado e não se considera qualquer um. Se você age assim, você está agindo igual a todo mundo. Que não, todos aqueles que não conhecem o Deus vivo e não andam com Ele. Ou aqueles que andam por uma fé emocional e religiosa. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, Ele vai cumprir. Você já ouviu Deus falar que vai te dar vitória? Ele vai! Mas não no teu tempo, no tempo dele. E se você desistir, nunca vencerá. Nunca. Mas se continuar, vai viver infinitamente mais. E quero dizer a você que a força que Deus nos deu foi do boi selvagem. Viu? E não de um gatinho amedrontado. Viu? A força que o Senhor nos deu. Isso significa que se Ele nos deu a força de um boi selvagem, sai da frente. Porque Ele não para. Adianta você olhar para um boi bem violento, um garanhão daqueles violentos e dizer, não, boizinho, para, boizinho, para. Ele vai parar? Não. Você não corre não para ver. Você não passa por cima e não te dá uma chifrada daquelas. É verdade ou não é? Pois é, essa é a força que Deus nos deu. Nós é que partimos para frente, nós não recuamos. Quem é de Deus não recua. Quem é de Deus vai até o fim. E um leão? Ele não se deita enquanto não devorar a sua presa. Essa é a comparação que Deus faz. E aí? Está aí acuada? Você tem coragem de se colocar na frente de um leão? Você sabe que ele vai te devorar. E a Bíblia diz que nós somos assim. Nós não nos deitamos, não nos rendemos, jamais. Mas nós devoramos, nós não somos devorados. Sai da nossa frente, porque nós não recuamos. Nós somos um povo separado, não somos um povo qualquer. Quem é de Deus é separado. A Bíblia está dizendo, eu estou lendo. O nosso Deus é o Senhor. Ele não mente, Ele não falha, e Ele prometeu vitória, e Ele dá. Então muda o espírito. Muda o espírito, porque Deus tem vitória para você. Mas se você perseverar, e Deus não se agrada em ver uma pessoa que diz que invoca Ele na fraqueza, mas é na força, é na determinação, é resistindo até o fim. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos.